vamos a mais uma matéria super legal realizada especialmente para vocês. Doutora, agora conta para nós quais são as maiores dificuldades desses pais adotantes em lidar com a linguagem dos surdos. Acho que a grande pergunta que fica é assim, como que eu vou me comunicar com este filho, né? Já que eu não vou poder falar com ele, não vou poder expressar os meus valores, ensinar, enfim, não vai ser da mesma forma, mas a criança surda, no momento que ela está junto com outras pessoas da comunidade surda, ela aprende, ela vai ter outras vias, ela não é melhor ou pior, ela não é mais desenvolvida ou menos desenvolvida, ela vai ter a capacidade dela, e isso tem que ser valorizado para esses pais, né? Só que ela vai ter vias diferentes de se comunicar e de aprender, né? Muitas vezes o surdo ele é extremamente visual, né? Acho que esse é um grande ponto. No momento que o surdo ele não ouve, mas ele presta muita atenção na visualização. Então, muitas vezes, imagens, né? Até mesmo leitura labial, né, doutora? Eles fazem isso também, né? Alguns que já estão mais acostumados, se bem que alguns movimentos de lábios, muitas vezes, para o surdo fica confuso, né? De sons muito parecidos e que o lábio se movimenta quase da mesma forma, às vezes fica confuso. Tem que ser um surdo que fica muito tempo convivendo só com ouvintes, que aí ele consegue distinguir, né, o movimento labial para ele poder aprender. Mas, assim, aquela estimulação visual que ele tem que ter, né, muitas vezes com desenhos, com figuras, com imagens, com filmes, que estimulem a percepção visual. Isso, muitas vezes, é o recurso que os pais, os professores vão ter que ter para poder incentivar essa criança a se desenvolver, a aprender através da visualização. Certo. E no caso daqueles pais que estão na fila da adoção, e aí eles recebem a notícia que eles têm lá uma criança e ela é surda. Qual é a primeira coisa que esses pais devem fazer? Eles devem correr já para aprender a linguagem das libras? O que ele deve fazer primeiramente? Eu entendo que, primeiramente, ele tem que estabelecer um contato com essa criança, um afeto. Primeira coisa é vínculo, né? Não basta só aprender a Libras ou incentivar a criança na Libras se eles também não têm vínculo, se eles não têm contato, né? Então, acho que a primeira questão é esses pais estabelecerem esse contato, esse vínculo com essa criança, estimular o afeto, estimular outras potencialidades dessa criança, né? Não focar somente na questão de deficiência auditiva. Então, meu filho é surdo e tudo gira em torno da surdez. Não, ele tem outras capacidades. De repente, como eu falei, o surdo é visual, então ele pode se desenvolver bastante, por exemplo, em artes. Nossa, desenha super bem, pinta muito bem. Então, são outras potencialidades que essa criança tem. E aí, sim, já incentivando essa criança a estar junto com a comunidade de surdos, a estar com outras crianças surdas e ir aprendendo a Libras corretamente, para ela poder se desenvolver. Doutora, e como lidar com aquela criança que ela não nasce com a deficiência auditiva, ela adquire posteriormente, por algum fato, algum ocorrido? Como lidar com essa criança? Eu acho que sempre da mesma forma, a aceitação do fato, né? Se é possível haver a implantação de aparelhos, o aparelho auditivo, ou implante coclear, então faça, ou se de repente, porque essa criança muitas vezes ela já adquiriu uma linguagem oral, né? Se for, por exemplo, posterior, né, uma surdez posterior, normalmente a criança adquire a linguagem oral por volta dos 2 anos de idade, né, que ela já começa a estruturar palavras, começa a fazer pequenas frases. Então, se essa surdez ocorre após essa idade, em que muitas vezes é possível você incentivar ainda, né, a questão da linguagem oral, faça. E a questão de implante, se a surdez não é tão profunda, não é tão severa, e que possa
também haver resquícios resquícios de audição, então ela pode ainda aproveitar através do aparelho. E, se não for possível, então continuar tendo o apoio da Libras como uma forma também de desenvolvimento, né? Na medida que ela também vai fazer parte de uma comunidade surda dali para frente. Certo, doutora. E para finalizar, nós gostaríamos que a doutora falasse um pouco mais sobre a discriminação, né? Nós temos aí os casos, tanto a criança que sofre discriminação, quanto os pais até mesmo discriminam ou sofrem discriminação da nossa própria sociedade. Então, assim, como lidar com a discriminação em caso de deficiência auditiva? Eu penso até em termos de outros tipos de deficiências, né? Não só na deficiência auditiva. Eu foco na deficiência auditiva por trabalhar com surdos e ter o contato com a Libras, mas também a gente pode pensar em termos de outros tipos de discriminação. No momento em que a gente começa a focar na deficiência, a gente enfatiza isso e transforma o outro no inferior. Mas a gente tem que pensar nas deficiências como o diferente. Da mesma forma, o surdo, ele não ouve, tá? Ele não ouve, mas ele tem outras vias de comunicação. Então, isso é muito importante, porque ele vai ter outras formas de se comunicar, ele vai ter outras formas de aprendizado, ele vai ter outras maneiras de encarar esse mundo. O cego, a mesma coisa. Ele não enxerga, mas ele ouve. Então, ele vai ter que ter uma percepção auditiva diferenciada. Então, no momento que a gente começa a focar nisso como uma forma de diferença e daí para frente começar a trabalhar isso como uma forma de buscar maneiras diferentes de se comunicar, a gente integra ele, né? E aí sim, essa que é a verdadeira inclusão, a aceitação.